Fala aí, peça, sejam muito bem-vindos a mais um sem enrolação. Vocês pediram e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre fundos imobiliários, falando sobre cada segmento. Já fiz o vídeo falando de fundos imobiliários de shopping e hoje falaremos de logística, um dos segmentos que eu mais gosto. Acredito no segmento para o futuro, vou provar aqui que pode ter futuro, na minha opinião. Não é uma recomendação, então o vídeo é importantíssimo, mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho para não perder nenhum vídeo da série. Você não pode perder nenhum vídeo da série, então se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários a seguinte questão: você tem algum fundo imobiliário de logística na carteira? Me diga o nome do fundo aí, os fundos mais citados, eu prometo o vídeo. Sem enrolação então, eu sei que o cenário atual não é dos melhores, inflação tá subindo, a Selic já não tá caindo como a gente gostaria, e aí você pensar, se o mercado tá ruim, não é o melhor momento para investir. Será? Será? Então, quando é o melhor momento? Quando o mercado está muito bom e o fundo imobiliário está caro? Um investidor de longo prazo está sempre aportando todos os meses. Eu já falei isso 500 vezes. Todos os meses em fundos imobiliários? Não. Você tem que fazer a divisão da sua carteira. Por isso que lá na minha comunidade eu falo muito de estratégia de investimento e aqui também. Tem que decidir quanto você quer ter em fundo, quanto em ação, quanto em ETF, quanto em ações no exterior. Você vai dividindo e investe. Então, o fato do Brasil estar confuso agora não me impede de investir. O Brasil está confuso há 500 anos, mais de 500 anos. Então não vai por aí de, o momento está ruim, eu não vou aportar. Não é assim que o investidor de longo prazo pensa, tá? Então o mercado está subindo, a projeção de inflação, a inflação em si está subindo, mas esse mercado de galpões logísticos é muito específico. O Brasil precisa avançar nessa área. Os galpões logísticos cresceram durante a pandemia, estão crescendo, o valor deles está crescendo, estão com a menor taxa de vacância histórica. E o ponto da inteligência artificial, olha aí, ela vai ajudar a otimizar as operações logísticas. Porque tem gente me falando, legal, Charlão, você gosta de galpões logísticos e tal, mas a inteligência artificial não vai acabar com esse mercado? Acho que não, vai otimizar. O que pode acontecer é que cada vez mais os fundos imobiliários próximos das cidades, o chamado last mile, que eu já falei 1000 vezes com vocês aqui, esses galpões vão se valorizar mais ainda, porque estão do lado das cidades, e eu vou mostrar alguns fundos que têm essa característica de galpões próximos da cidade. Isso vale muito, tá? O IFIX não está tão bem nos últimos dias, mas eu disse, eu penso no longo prazo. Então, legal, no último ano o IFIX subiu pra cacete, nas últimas semanas caiu um pouquinho. Se eu sou investidor de longo prazo, eu quero que caia, cara. Não, Charles, você não tá falando a verdade, você não quer que caia. Quero, porque eu tô recebendo dividendo pra cacete todos os meses. Faço aporte. Você acha que eu prefiro pagar R$10 ou R$9 no mesmo fundo? R$9. Mas o teu valor do patrimônio vai cair. Não é assim que eu vejo. Depois eu posso falar mais sobre isso. Então, eu vou continuar aportando em fundos imobiliários, principalmente fundos de logística. Agora vamos falar especificamente do segmento dos fundos. Eu peguei aqui a lista dos 10 maiores fundos de logística por valor patrimonial. Eu não estou selecionando porra nenhuma. Eu estou pegando a lista dos maiores. Mas eles precisam fazer parte do IFIX. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre os 5 maiores, tá? Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 desse vídeo falando sobre os outros, porque são muito bons também. Eu tenho fundos que estão na segunda metade da lista, tá? Então eu vou falar sobre os 5 para o vídeo ficar rápido, os 8 minutos que todo vídeo meu leva, e aí depois eu posso fazer uma segunda parte com fundos interessantes. Faço 5 hoje, 5 numa outra semana. Vamos começar a falar sobre o HGLG, fundo gigantesco, mais de 5 bi de valor de mercado, quase 500 mil cotistas, super relevante. E eu coloquei em laranja aqui a vacância e o preço, por quê? Porque está acima de 5 a vacância, mas tudo bem, não é nenhum absurdo. E ele está um pouquinho de nada acima do seu preço justo e pagou quase 9% nos últimos 12 meses. É bem impactante essa questão do número de cotistas, assim como o valor do fundo. E a vacância, volto a falar, não me preocupa tanto assim, tá? Principalmente porque ela está em queda. Vocês estão vendo aqui o destaque que ela está em queda. Um ponto interessante é que ele não tem nenhum inquilino, nenhum locatário que seja tão representativo assim. Nós temos
temos aqui o Mercado Livre com 10%, Volkswagen com 13%, Leroy Merlin com 4%, mas são 95 inquilinos. Então, esse ponto eu já gosto. A gente não vai ficar naquele desespero de caramba, o fundo é gigante, mas se Loja Americana, se Magalu, se Casas Bahia, se alguém sair de um galpão, ferrou. O fundo vai ficar, porra, com uma cota muito prejudicada, aluguéis vão cair. Esse é um negócio que eu olho bastante, principalmente se você tiver pouco fundo. Se você tem poucos fundos, ó, não vai pegar fundo que concentra muito no inquilino, no locatário, tá? Tome cuidado com isso. É bem relevante o que eu tô falando. Então são vários ativos, você pode olhar no relatório aqui no mapa, uma concentração muito grande em São Paulo. Por isso que eu digo, ó, 5 bi, cara, que o fundo tem, são muitos ativos logísticos. A maior parte do fundo tá alocada em imóveis, em FIIs, né, nos galpões e em outros FIIs. Então a gente vê aqui que ele tem tanto galpões próprios, como também um investimento em FIIs. Outro ponto importante, a vacância que a gente viu ali, ela não é igual em todos os galpões. Então a gente vê aqui, ó, em Betim 15% de vacância, em Itupeva 32%, mas tem alguns galpões com 0% de vacância. Então, isso é normal. Fundo com uma porrada de galpão. Às vezes um galpão tem 3, 4, 5 inquilinos. Um saiu. Você vai tendo essa dinâmica. Para mim, menos de 10 tá bacana para fundo logístico, principalmente se for um fundo muito grande assim. E menos de 5, sensacional. Fundos com uma vacância muito alta, eu aceito analisar caso eu veja uma oportunidade de investimento. Tipo, ó, tem uma vacância aqui, mas o imóvel é bom. Já vai alocar, o fundo vai se valorizar. E o HGLG fez um bem bolado com o XPLG. Depois eu preciso gravar um videozinho ou um story só explicando essa situação aqui, tá? Também precisamos lembrar que o Pátria comprou o HGLG e mais alguns fundos do Credit Suisse em dezembro do ano passado. No último mês ele pagou 0,68. Sinceramente, eu considero pouco. Eu só olho fundos acima de 0,7 e quase 9% nos últimos 12 meses. Depois nós temos o BTLG 11, mais de 300 mil cotistas, são 22 imóveis, uma vacância de 2%, está bem no seu preço justo certinho. Pagou mais de 9% nos últimos 12 meses. Então, conforme eu disse, são mais de 300 mil investidores, 22 imóveis, uma vacância bem pequena, é relevante, principalmente para um fundo que tem tantos imóveis, não tem uma concentração absurda por locatário, então são vários locatários aqui, ó, e o maior é o Assaí, com 10%, depois 7% Amazon, 7% Ambev, 6% Braskem. Isso é muito bom, relevante. Eu encho o saco porque eu sei que é importante. São vários ativos na carteira dele e receita por locação, o maior galpão, o maior imóvel, tem 12%. Então, Deus me livre, deu um problema com o imóvel. O maior problema aqui, se for com um imóvel, vai atingir em 12% o fundo. Porra, sensacional. Por isso que eu não digo, não dá para pegar um fundo com 2 imóveis, um imóvel. Até dá, mas é um problema. O FIB que eu tenho na carteira, que é o Perini lá em Joinville, é um imóvel, um local com uma porrada de galpão. Mas é um local só. Deus me livre, cair um avião, alguma coisa assim, não vai acontecer. Mas você tem que sempre pensar no pior. Se o pior acontecer, e aí? Então, eu prefiro um ativo com 20, 30, 40 imóveis e pouca concentração por locatário, tá? Guardem isso que é relevante demais. 85% dos imóveis, dos ativos estão em São Paulo. Isso é muito normal. Revisional, vencimento, tudo lá na frente. A questão do vencimento aqui também é uma questão que você tem que olhar. Outros pontos. O fundo corrige pelo IPCA, é um indicador. Então você vai estar sendo corrigido ali pela inflação, no mínimo os aluguéis. Depois a gente pode discutir o valor dos imóveis. Não tem concentração também absurda por setor. 32% logística, 17% e-commerce, 14% varejo. A maior parte dos contratos são típicos. Eu prefiro contratos atípicos, tá? E a vacância é muito pequena, 2%, a gente viu lá no início. São bons ativos, vocês estão vendo a imagem dos galpões. Eu gosto desse tipo de ativo, não é fácil de construir, não é fácil achar uma boa localização e pagou bem mais do que o outro fundo, né? Ele pagou 0,76 no último mês e 9,11 nos últimos 12 meses. Agora vamos falar sobre o XPLG, o terceiro fundo da lista dos 10 maiores. Ele tem mais de 3 bi em valor de mercado, mais de 300 mil cotistas, vacância pequena abaixo de 5, preço não está no seu preço justo, está abaixo
abaixo do preço justo e mais de 9% de yield. Então, até agora, nesses indicadores, é o melhor fundo, tá? Não quer dizer que eu vá comprar ele, mas é o melhor fundo. Vencimento de contrato mais de 50% depois de 2029, então a tendência é que ele continue com esses locatários. Nós temos aqui uma concentração baixa também de locatário, 14% Leroy, 10% Via Varejo, 9% B2W. Então, mais um fundo que não está concentrado em cima de um locatário. Poxa, Arlão, tá chato com esse assunto, tô e vou continuar. Que eu sei da importância, eu já vi fundos darem problema por terem concentração, principalmente FII de papel, tá? Eu fui massacrado aqui nesse canal em 2021 por não investir em fundos de papel que pagavam muito. O que aconteceu com os fundos? Ó, deu uma merda violenta e não estava na carteira. Quer dizer que a minha carteira vai estar sempre a salva? Não. Mas se você cria uma rede de proteção não fazendo algumas cagadas, a chance diminui de você perder dinheiro. Vai continuar perdendo, mas você vai ganhar mais do que você vai perder, tá? Então é um fundo bacana, eu gosto. Também tem a sua maior parte dos títulos corrigidos pelo IPCA, os aluguéis. Eu coloquei aqui o destaque da Via Varejo, porque muita gente está preocupada, né? Uma empresa que passa por problemas e tal, mas eu queria reafirmar que é um pouquinho mais de 10% só da receita do fundo, mas que pode sim dar problema. Depois do caso da Americanas, eu não acredito 100% em mais nada, do tipo, se der um problema aqui o dono vai pagar. Cara, se os donos da Americanas não pagaram, a empresa está com problema até agora, imagina qualquer outra empresa. Então, foi um marco para mim também, porque eu pensava, se um dia Americanas der problema, os caras são multibilionários, os caras podem pagar qualquer coisa. Podem, e realmente podem. Mas quem falou que eles querem pagar? Pô, mas eles não querem pagar o que eles devem? Não. Mas eu acho isso absurdo. Alguém tem que fazer alguma coisa? Tem que. Eles não vão ser presos? Não. É isso, cara. Então, se o Brasil é assim, se a justiça é assim, se as coisas funcionam dessa forma, vamos evitar um risco muito grande, combinado? Os imóveis são a maior parte do fundo, mas ele também tem aqui 3% de cota de FIIs e 60% dos contratos são atípicos. Eu gosto muito de contrato atípico, já falei com vocês. Ele tem uma distribuição um pouco melhor do que o outro fundo, que tinha 85% de São Paulo. Então, desse fundo aqui, 46,6% dos imóveis estão em São Paulo, 14% no Rio, 7% em Minas, em Santa Catarina tem 6%, 21% em Pernambuco. Então, um fundo que tem uma diluição maior no território nacional, está mais distribuído e também são bons ativos. Você pode ver os ativos aqui, se você quiser olhar em detalhes, você pode baixar o relatório do fundo, pode usar o site do Clube FIA para baixar e tá pagando praticamente a mesma coisa do outro fundo que eu mostrei, 0,75 no mês, 9% nos últimos 12 meses. Vamos acelerar aqui, próximo BRCO11, um fundo bacana, muita gente comenta, mas ele é bem menor do que os outros que eu mostrei. Ele já passou de 100 mil cotistas, mas está longe dos 300, 400 mil dos outros fundos. Ele é um pouco menor também, possui 10 ativos bem distribuídos, está abaixo do seu preço justo, bacana, e tem uma vacância de 7%, por isso que eu marquei de laranja. Pagou nos últimos 12 meses 9,4%. Então nós temos um fundo que tem 40% de concentração em varejo e 46% em bens de consumo. Olhando os inquilinos, 62% são AAA, mas é aquilo que eu falei, se o cara quiser não pagar, não paga. São boas propriedades e a maior concentração por cliente está em Natura, 18%, Mercado Livre, 17%, Whirlpool, que é a Consul Brastem, para quem não sabe, 15%, GPA, 13%. Então, olhando assim, Mercado Livre, Natura, Whirlpool, não vai dar problema, mas eu já te falei, não vai dar do verbo não deu até agora. Porque depois que der, deu, entendeu? Então, é melhor diluir. Se todo mundo pode dar problema, que eu não tenha ninguém muito grande. A não ser que eu tenha vários fundos, tá? Mas volto a falar, não se preocupa com isso não quero assustar ninguém. O fundo corrige pelo IPCA e os contratos também são muito longos, né? Normalmente esses fundos de logística têm grandes contratos. Sobre o que eu falei de last mile, eu meti uma seta vermelha grandona, ó. 65% dos ativos desse fundo são bons ativos próximos das cidades. Então isso é importantíssimo. E tem também Americanas, tá? Para quem tem medo das Americanas, o fundo tem Americanas nos clientes. São bons ativos, sendo last mile eu prefiro muito mais. Pagou 0,77 no último mês e 9,42 nos últimos 12 meses. 0,77 já começa a ficar interessante. Imagina, 0,77 todos os meses, 0,80 daqui a pouco. Todo mês. Aí você vai comprando cota. Aí a cota caiu, você compra mais barato. Aí
Você ganha mais, compra. Isso vira uma bola de neve que tá virando a minha carteira. E o último fundo dessa lista de 5, LVBI11. Já falei aqui no canal mais poucas vezes. Também é bem menor do que os outros, tem 122 mil cotistas. Tá no seu preço justo, uma vacância muito pequena e 9% de yield nos últimos 12 meses, tá? O número de cotistas vem subindo, subiu bastante aqui em 2023, mas é bem menor do que aqueles 2, 3 primeiros FIIs que eu mostrei. Contratos longos, a maior parte de 2027 para frente. Então a tendência é que esses clientes continuem, já que ele tem essa vacância baixa. São vários ativos, sendo que alguns têm mais de um locatário, como de Extrema, que tem 12, de Itapevi, que tem 10. E o percentual da receita, ele só é grande em Extrema, que pega 26% da receita. Depois, todos os outros ativos têm uma receita que não é tão expressiva assim para dar nenhum susto, tá? Alocação por inquilino também não é nenhum absurdo. A gente tem aqui 14% para Scania, 10% para Amazon, 10% para Ambev, 10% para DHL. Então, a tendência também aqui é de uma dispersão, é descentralizada, a receita é distribuída. Provavelmente você não vai tomar nenhum susto grande. Até pode tomar agora com o mercado ali, Selic não caiu, Selic subiu, o governo brigou, impeachment, não sei o que, confusão, saiu Haddad, voltou Haddad e tal. Cara, é do jogo. Mas o fundo em si não é nenhuma recomendação, não me parece tão ruim, tá? Alocação por região, grande parte é em São Paulo, que é o motor do país, e classe A 95% dos imóveis, tá? Alocação por micro-região ele também mostra no mapa aqui. Aí você pode ver se tem algum imóvel próximo de onde você tá, pode visitar, passar em frente, né? Não vai poder entrar, mas pode passar em frente. Pagou 0,78 no último mês e 9,02 nos últimos 12 meses. Então, falei rapidinho dos 5 maiores fundos, todos estão próximos aí do seu preço justo, e a exceção do HGLG, todos estão pagando mais de 0,7 no mês, vocês vão sentir saudade disso. Charlão, se você quiser montar uma carteira, olha, se você quiser montar uma carteira, entra na minha comunidade, já falei 1000 vezes aqui, eu te ensino a minha estratégia para ganhar dinheiro, como é que eu faço o link entre todos os ativos, porra, como é que eu consigo ter cripto, ganhar dinheiro com cripto, ganhar dinheiro com fundos imobiliários, coisas tão diferentes, ganhar dinheiro com ETF, ganhar dinheiro com ação americana. Ah, você nunca perde? Claro que eu perco, mas eu ganho muito mais do que eu perco. Então, você quer aprender a investir, não sabe nada? O link da minha comunidade está aqui embaixo. Mas vamos lá. No último ano, todos esses FIIs subiram bastante, pelo menos na minha opinião, porque você tem que incluir a alta da cota mais o dividendo que você recebeu. E se você quisesse montar a carteira, custaria um pouquinho mais de 500 pratas. Você montaria uma carteira com 5 fundos de logística, os 5 maiores, com 500 pratas, e passaria a receber dividendos, olha aí, todos os meses para você reinvestir nos fundos. Meu irmão, investir o dinheiro na bolsa, fundos, ações, tesouro, qualquer coisa, tenta não pegar de volta. Ainda mais se você for um cara novo. Só vai, não volta. Aí que eu ganhar de dividendo, eu não uso para comprar bebida, carro, porra nenhuma. Você vai reinvestir isso por uns anos. Depois vai me encontrar um dia na rua e a gente conversa se não valeu a pena, tá? Então eu falei sobre os 5 maiores. Vamos combinar que se vocês quiserem aqui, eu faço um vídeo parte 2 com os outros 5. Eu tenho fundo dos outros 5. Eles estão mais baratos e pagando mais, mas eu preciso falar. Não sai correndo investindo, não vai fazer cagada, não é nenhuma recomendação. Então, meu combinado é, se vocês pedirem, eu faço mais um vídeo da parte 2 e antes de ir embora, você já sabe, meu filho, se inscreva aqui no YouTube para não perder nenhum vídeo, bater no sininho e me diga nos comentários, você já tem algum fundo de logística na carteira? Me diga o nome aí do fundo, aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho, até a próxima.